Explorando fiz mais um vídeo aqui para vocês e como eu sempre digo, assim como vocês aprendem um pouquinho comigo, eu aprendo muito mais com vocês. Peço a curtida e o comentário produtivo para a gente poder discutir um pouco sobre fundos imobiliários, canal sempre voltado para isso. E hoje falar sobre uma matéria interessante que o IFIX bateu 3.300 pontos novamente, né? Retornou aos 3.300. Ainda não é a máxima, que a máxima foi 3.500 e um quebradinho, mas os fundos imobiliários conseguindo, tendo resiliência, né? Nesse período que está sendo muita pancada em ações, muita pancada em vários títulos, mas os fundos imobiliários tendo uma certa resiliência. Então aqui o a matéria. Então a reportagem nos fala que é apenas a quarta vez em 17 pregões no mês que o IPIX. A reportagem nos fala que é apenas a quarta alta em 17 pregões nesse mês de junho e o IFIX voltou a ficar acima dos 3.300 pontos. Os analistas projetando, devido a essa manutenção na taxa da Selic, então eles estão vendo uma nova precificação dos ativos e a projeção em cima desses 10,5, sendo que a Selic no início do ano estava programando para ficar em 9,5, os analistas do Bradesco dizendo que seria em 9,5, e agora uma nova projeção em manutenção em 10,5 até dezembro. Lembrando, pessoal, que quanto maior a Selic, a tendência é que os fundos imobiliários não andem muito também, porque a renda fixa tem uma atração muito grande, visto que ela é uma forma um pouco mais segura e os ativos de renda variável, para que eles se tornem atrativos, eles têm que bater a Selic, porque muitas vezes o investidor pensa, se eu tenho 10,5 seguro aportando no Tesouro Direto, que teria soberania nacional, por que eu vou me aventurar num fundo imobiliário? E mesmo assim a gente observa que o IFIX tem tido uma resiliência interessante durante o ano, que ele teve uma queda no ano de 0,31, enquanto que se nós pegarmos o Ibovespa no ano, caiu aproximadamente 8,5%. Então, nós enxergamos uma resiliência nos fundos imobiliários, né, uma certa resistência. E aqui também a matéria nos fala que grande parte dos dividendos de alguns fundos imobiliários populares vão acontecer na sexta-feira, que é o último dia útil do mês, que seria a data com, né, a data de proventos, para você ter direito aos dividendos desse mês relativo a junho. Aqui também temos algumas altas, né, do dia. KNRI, fundo imobiliário muito bom, que eu mantenho no meu radar. Algumas baixas também. REC eu mantenho na minha carteira, mas acontece, o mercado não é feito só de alta. Aqui temos algumas das maiores movimentação, CTPS, como sempre, tendo uma movimentação muito grande. E eu queria fazer um comparativo também, pessoal. Eu peguei aqui alguns índices, alguns dos maiores índices que a gente entende que tem no mercado financeiro, e a gente tem o gráfico da EVBB 11, que seria o S&P dos Estados Unidos, é um índice que replica o S&P dos Estados Unidos. Você vê que nos últimos 5 anos, ele realmente tem se destacado, entregando 172%, bem acima da média, até puxado pelas empresas de tecnologia, principalmente inteligência artificial, a NVIDIA batendo recordes e virando a empresa mais valiosa do mundo. Então, realmente, bater o S&P é um desafio. Por isso que eu até sempre falo, esse canal é voltado para fundos imobiliários, porém o correto seria uma carteira diversificada, pessoal. Aqui é uma parte de estudo voltada para fundo imobiliário, porém a minha carteira pessoal ela é diversificada. Os fundos imobiliários é o que brilha meus olhos, é algo que tem muita resiliência no mercado, como a gente acabou de ver. Quando o mercado apanha muito, normalmente os fundos imobiliários não chegam a apanhar tanto, mas realmente você tem que ter uma carteira diversificada, porque se você não tiver uma carteira diversificada, você pode estar perdendo no longo prazo.
Como a gente pode ver aqui no gráfico, o IVBB 11 bateu 172%, enquanto o segundo, que ficou em segundo lugar, que seria o IDIV, bateu 58,62%. Então, para poder tirar essa distorção, eu vou tirar esse gráfico do IVBB 11 e manter aqui. Observem que realmente o índice do IFIX ficou atrás do CDI e do IPCA, porém conseguiu ganhar do IBOV, do índice de small caps, e o IDIV mantendo também a resiliência, um gráfico com um índice bem resiliente, né? Mas podemos ver que o IFIX conseguiu bater o Ibovespa. Isso, pessoal, é uma carteira teórica, é a carteira de diversos fundos imobiliários. Provavelmente você escolheu o fundo melhor. Se você fez uma análise prévia, uma boa análise prévia, sua carteira pode estar batendo o IFIX de muito. Pode estar batendo 10, 15, 20% a mais do IFIX. Tá certo, pessoal? Então, aqui uma pequena simulação. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, se você tivesse investido no IFIX, hoje você teria 1.268,70. Enquanto que se você tivesse investido no Ibovespa, você teria 1.225. E o que eu falei para o IFIX também vale para o Ibovespa, pessoal, porque não é só o índice Ibovespa é falho, são inúmeras empresas que estão na bolsa. Então você pode ter uma carteira que está batendo o Ibov de muito, tá ok? E só para finalizar, deixa o gráfico aqui do IFIX no máximo aqui, que seria desde 2012. Você vê que ele tem uma resiliência muito grande. No período de 2012 até 2016, que foi um moedor de carne da bolsa, realmente ela não andou, mas o IFIX sempre teve uma certa regularidade. E isso pingando os dividendos também, pessoal. De 2016 até o 2020, pouco antes da pandemia, houve um absurdo do IFIX, onde entraram muitos CPFs na bolsa, pessoal aproveitando as compras. E desde a pandemia nós não conseguimos nos recuperar 100%. Conseguimos, no meio do ano passado, conseguimos voltar ao final da pandemia e agora recuperando de pouco em pouco. Lembrando aqui, pessoal, mais uma vez, que a taxa de juros ela ajuda a manter esse FIX e a bolsa também, ativos de risco no geral, em patamares um pouco mais baixos, porque a atratividade da renda fixa fica muito alta.